Iniciamos a Mas gravação. tu não tá apresentando pra mim. Não tá aparecendo pra ti aí? Então Não. calma aí, aperta o pause aí. Calma aí. Eu posso ir acompanhando daqui. Não, calma aí. Daqui eu vou compartilhar minha tela. Eu só que a gente mudou a apresentação, peraí. Deve ter chegado agora pra ti aí um compartilhamento. Sim, chegou. Chegou? Chegou tudo Ah, certo. agora beleza. Tá gravando já. Então bora. Então boa noite, professor aí Bianchi. A gente tá Boa aqui, noite. os alunos Camille e Mauro, para apresentar os nossos resultados alcançados aí do nosso trabalho aí do Mini Desafio 01. E a gente vai começar a nossa apresentação aqui. Espero que o senhor esteja do seu agrado. Então vamos lá. Aqui tem a introdução do nosso desafio, né? Ela começa com a exposição das nossas tarefas e perguntas do desafio, né? Sim, em que tinha 4 tarefas, em que a primeira era verificar qual é examinar a fonte de o viés, se tinha viés em uma fonte de notícias. A Isso. segunda era para verificar se tinha viés em algum dos algoritmos de extração de LLM, o Exatamente. ChatGPT e o Buzzline. A terceira era verificar se algum analista humano estava enviesando os dados. E a quarta era um apanhado geral, tanto as fontes de notícias, quanto os algoritmos e o humano. Exatamente. Então, tá aqui as nossas as tarefas, né? E aqui a gente fez uma introdução que é o nosso objetivo geral, que é, como está escrito aqui, né? Entender as diferentes fontes de notícias, os dois algoritmos de extração e os analistas, e se existe alguma relação entre essas três categorias aí, para contribuir de alguma forma para o viés, para essas notícias estarem com algum tipo de viés sobre esses dados que a gente está analisando aí, né? Aí tem dois objetivos específicos que a gente vai tentar identificar esses padrões através da visualização, né? Para poder verificar se existe algum padrão, tanto positivo quanto negativo, né, com relação a sentimento. E se isso pode influenciar de alguma forma a percepção pública. E o segundo objetivo específico é para garantir que esse conhecimento extraído tenha alguma representatividade, né, dos fatos. Eles não podem estar distorcidos. Sim, e te atrapalhei. Não, pode falar. Tá. Como o Mauro estava falando, então o nosso trabalho foi identificar vieses sobre algumas informações. A gente tinha um conjunto de dados em que era todo feito em grafos, né? Parecido, tinha Exatamente. uns grafos. E também a gente tinha artigos. Com esses, a partir desses artigos, a gente utiliza uma análise de sentimento para poder identificar, para poder ler os artigos, a gente utiliza uma biblioteca para isso, e aí ler os artigos e identificar os sentimentos que estavam tendo relacionado ao conteúdo do artigo. E a gente mesclou essas informações junto com o conjunto de dados que a gente tinha. Isso. E uma coisa interessante com relação a esses dados aí, para complementar, é que, como a Camille falou, que eles vieram no formato de grafo, né, o dataset, porém os artigos vieram no formato de arquivo textos em outra pasta, e a gente demorou um tempinho para poder entender isso aí. E nesse dataset de grafos, uma das arestas desse grafo que fazia referência ao nome desses arquivos, né? Então a nossa primeira questão, a nossa primeira dúvida prática foi essa, tentar entender onde estavam essas notícias, porque o dataset não continha as notícias dentro dele em si, mas ele referenciava essas notícias em arquivos externos. E da feita que a gente conseguiu perceber isso aí, a nossa pesquisa andou aí a passos largos, né? Tudo bem? Podemos passar? Tudo bem, vai. Né? Essa aqui E é a como a nossa gente falou, pronto. metodologia, né? Visualizar as É, frequências, uhum, que a Camille já falou isso aí, né? Tá aqui no slide. sim.
E agora a gente vai começar pela descrição das tecnologias utilizadas. Nós utilizamos a linguagem de programação em Python, usamos a ferramenta colaborativa da Google, né, o Google Colab, para a gente poder trabalhar lá de forma colaborativa. E a gente fez uma pesquisa extensa aí em que tipo de bibliotecas nós iríamos utilizar, partindo do princípio que nós iríamos usar análise de sentimento, né? Que a gente e entropia também, né? Que a gente pegou isso das aulas, das dicas das aulas. E então assim que a gente pegou essas dicas de usar análise de sentimento como ponto de partida, a gente foi atrás de bibliotecas que trabalhassem com isso, né? E que também fizessem a manipulação dos dados. Então, o primeiro passo que nós fizemos, não foi, Camille? Foi a extração das informações, né? E processamento de linguagem natural. Sim, que foi como eu falei, que foi quando a gente leu os artigos para puxar as informações. Isso. Né? Na verdade, isso foi o segundo passo, que o primeiro foi descobrir que os artigos estavam fora do dataset, estavam só referenciados lá, né? Então a gente começou a extrair as informações e usamos essas 3 bibliotecas para isso aqui. Na verdade, não usamos a última, nós fizemos experimentos com essa última do Transform, mas como não foi necessário a gente usar o Transform, as 2 primeiras atenderam. Mas nós colocamos aqui porque a gente fez teste com elas. A Space, né, a gente usou esse espaço, né, que eu falo Space, para fazer processamento de linguagem natural. E essa RE aí para expressões regulares. No caso, para por exemplo, coletar aquelas palavras que classificam as empresas, né, tipo limitada, sociedade limitada, a gente usou muito isso aí para poder extrair palavras-chave das nossas notícias. A gente tentou no final usar um transform aí, mas não foi necessário porque a gente ia atirar numa formiga com uma bazuca no caso aí, né? Mas deu pra, as 2 primeiras atenderam com relação à extração de informações e processamento. Concorda? Sim. Então é isso, né? Aqui análise de sentimento em relevância, a gente usou essas bibliotecas aqui, né? Para poder identificar aquelas menções negativas e positivas. A gente focou e neutras também, né? Só que acho que mais foram relevantes, que ressaltaram foram as negativas e positivas, né? Mas ocorreram as neutras também. É até interessante a gente comentar isso, que foi o nosso segundo desafio, que foi entender como era que era feita a análise de sentimento por essa biblioteca. Porque a gente só apareceu um número lá e a gente não estava entendendo nada. A gente não entendia que 0 era neutro, acima de 0 era positivo. Perfeito. E abaixo de 0 era negativo. Aí a gente demorou um pouquinho para entender isso, mas quando a gente entendeu, aí que a gente progrediu mais ainda. Foi a segunda grande passada, né? O segundo grande entendimento. E a gente também usou a entropia, né? Para poder medir incerteza nas relações lá entre essas entidades, que eram os algoritmos, os analistas e as fontes de notícias, né? Isso aqui foi a segunda classe de ferramentas. Outras tecnologias que nós usamos foi para construção e análise dos gráficos, como a gente comentou, nosso dataset veio nessa estrutura, né? A gente precisou carregar esse dataset, visualizar ele no formato de grafos. Essa visualização, ela, assim, como a gente tinha um grafo muito denso, né? A visualização no formato de grafos não ajudou muito, a não ser para a gente entender que a gente estava lidando com entidades que eram vértices e arestas, né? As relações entre essas entidades e arestas, isso ajudou. Mas para apresentar uma visualização de todo o esquema com o grafo não ia ficar muito legal, porque era bem denso, né? Um grafo denso. O Pandas é uma biblioteca muito conhecida para manipulação eficiente de informação, né? A gente estruturou os dados para poder, inclusive, gerar plot com Pandas. A gente teve até uma aula disso e o cara usou Pandas lá, que é a autoridade suprema. E o JSON, porque o JSON, o dataset estava armazenado no formato JSON, né? Então a gente precisou usar essa outra ferramenta aqui do Python para isso, né? Então isso aqui são só as ferramentas usadas para construir, para carregar e manipular os dados, né? Aqui entra a parte da visualização, nós usamos essas ferramentas para poder fazer a exploração visual da nossa informação, o Matplotlib bem conhecido e o Seaborn também. E a parte da interatividade, quando a gente usou para poder
destacar mais a nossa análise de sentimento, a gente queria visualizar só um detalhe dos plots, né? Aí foi uma ideia interessante da Camille, a gente usou essa plot, né? E a gente conseguiu extrair, como a gente está lidando com informação densa, a gente conseguiu extrair a informação detalhada que a gente precisava, clicando lá numa parte da conexão, da visualização. Certo? Sim, certo. Acho que foi isso, né? As ferramentas. Opa, deixa eu voltar aqui. As ferramentas foram essas. Aqui a nossa metodologia, que foi o nosso passo a passo. A síntese do nosso passo a passo, né? Que a gente fez. Aí, fala aí, Camille. É interessante a gente falar como foi o nosso raciocínio para poder chegar aos nossos resultados. Sim, primeiro. Isso aí. Fala. Não, que a gente tem que ser honesto com o professor, que nós seguimos a nossa própria linha de passo a passo. Eu sei que tu vai explicar essa parte aqui, mas bora falar para ele, a gente combinou que existem muitos artigos que resolveram esse problema. Muitos não, né? Nós encontramos um. Inclusive nós questionamos, quando nós lemos esse artigo, que os resultados desse artigo não estavam muito de acordo com o que a gente entendeu do problema, né? A gente percebeu lá que ele tinha colocado de uma outra forma, uma outra informação. Mas a gente acredita que o nosso trabalho está bem mais... a qualidade do nosso trabalho para poder afirmar esses vieses aí, né? Tá bem mais sólido do que esse que a gente leu esse artigo aí, por isso a gente preferiu seguir a nossa linha. Eu não sei se eu concordo com essa afirmação, mas voltando para a nossa lógica, vai lá. A gente pensou como que a gente poderia começar, porque pelo menos para mim a parte mais difícil é começar. Como os dados, o conjunto de dados ele está bem interligado, então ficou bem claro para a gente que por onde a gente começar, a gente teria um pequeno pezinho para entender o próximo passo. Então, na doida, a gente foi nas fontes de notícias. Foi a primeira coisa que a gente foi olhar. Aí a gente analisou as fontes de notícias com análise de sentimento. A gente viu que se destacaram... Não vou falar dos resultados agora. Depois disso, depois de analisar as fontes de notícias, a gente viu quem eram os analistas daquelas fontes de notícias que se destacaram. E, por fim, a gente fez uma comparação dos algoritmos de extração. Isso. E depois a gente fez uma correlação entre esses 3 pontos, essas 3 perguntas do nosso desafio. É isso. E a gente isso, mas eu não acho que a gente fez isso na aleatoriedade, porque a gente tentou, por exemplo, comparar o nome das empresas com os analistas, o que não tinha muito sentido fazer isso no começo, né? Mas a gente não sabia por onde começar. E o que fez mais sentido depois foi quando nós começamos a afinar mais, ajustar mais nossas ideias. E a gente começou não, peraí, vamos comparar analista com a fonte de notícias, né? E os algoritmos, porque eles estão trabalhando de forma interligada. Se a gente comparar um analista com uma empresa, com o nome da empresa, a gente não vai tirar uma relação que faça sentido de sentimento, né? Porque a gente vê como se a gente pulasse. Tá passando um avião Boeing aqui. É como se a gente pulasse, né? Tivesse um abismo entre o analista e a empresa, né? Mas a gente tinha que olhar o que está ligando os dois aqui, as fontes de notícias, os algoritmos, e é isso, esse raciocínio que a gente foi trabalhando. Mas só que eu falei que foi muito na doida, porque tipo, a gente começou a criar, igual o professor falou na sala, que primeiramente a gente tinha que explorar o que a gente queria ver. Aí primeiro a gente explorou e fez muitas combinações que não faziam sentido. Exato, mas a gente estava entendendo o nosso conjunto de dados e entendendo o que eram as perguntas, porque à primeira vista, quando a gente leu as perguntas, a gente não entendeu nada. Verdade. Eu acho que eu falo por nós dois, a gente não entendeu nada. Então, depois quando a gente foi plotando visualizações que não faziam sentido, a gente foi percebendo que aquilo não fazia sentido e foi entendendo o que poderia fazer sentido. Isso. E quando nós encontramos algo que fez sentido, começou a aparecer várias coisas aí que faziam mais sentido ainda, né? As máscaras foram caindo, a gente foi descobrindo quem era que estava fazendo aí pode falar a palavra? Enviesando. Então vamos passar aqui, ó. A primeira parte é a análise da frequência de publicações por fonte de dados, né? Que é onde nós começamos a fazer... Aqui fez sentido as coisas. Nosso ponto de partida, né?
que foi essencial para E responder a pergunta um e 4. isso é. Como a 4 faz um apanhado geral das outras três, então a 4 está sempre inclusa. Isso. Então eu vou passar aqui, acho que a Camille começa falando aqui. Sim. Tá. É. Então, a gente fez uma análise de sentimento com todas as fontes de notícia. Aí a gente tem essas 9. Essas 9 fontes de notícias, Isso. em que a gente pode perceber que tem 3 que acabam se destacando, tanto em números quanto em relação de. Sentimento. Sentimento positivo. Mas sentimento positivo. Isso, sentimentos positivos. Que são a Hackley Herald, Lomark Daily Deixa eu falar uma aí. e The News Da Niels Bohr. Sim. Só que aí, uma coisa que também é interessante a gente olhar aqui é o quanto que a The News, não sei o que, ela tem poucos sentimentos negativos e muitos sentimentos positivos. As outras, elas estão até mais ou menos equilibradas, né? Se tu for, assim, prestar atenção, o Lomark dele, por exemplo, tá, tipo, 243 negativo, 164 neutro e 4.000. 4.681 positivos. Pois é, enquanto a The News Bulbuyo, ela tem 5.000 positivos e só 40 negativos. É uma diferença enorme, né? Exatamente. Pode passar. E se a gente reparar aqui, ó, esses números eles não estão muito distantes, olha, porque tem 4.825, 4.671, a outra 5.300 e tal. Então, Sim. repara que eles estão, é como se tivesse eles estão bem próximos, se tivesse uma média aí, estão bem próximos dessa média, dessa parte de sentimento positivo. E isso vai fazer sentido lá na frente numa outra explicação que a gente vai mostrar, né? Então, é claro Mas que eles existiram mais fontes de notícias, porém esse gráfico aqui ele está mostrando as principais que tiveram sentimentos positivos, no caso muito discrepantes, né? A gente plotou de negativo e não achou algo que fizesse muita diferença entre elas, mas esse trecho da visualização dessa informação era que é mais relevante para mostrar para a gente que teve uma discrepância aqui, né? Um viés forte aqui, ou pelo menos uma suspeita de viés. E aqui foi nosso ponto de partida. Certo? Certo. Então aqui as fontes de notícias, de sentimento. Vamos para o próximo aqui. O segundo passo foi a frequência de publicações por fonte de notícias. A gente quis analisar as fontes de notícias, como elas se comportavam durante os anos. A gente quis ver uma série temporal disso. Então a gente conseguiu ver o quanto as outras fontes de notícias pareciam bem estabilizadas e bem abaixo das 3, porque as 3 que estão destacadas são as 3 já mencionadas anteriormente. Então olha como elas estão acima. Isso, uma coisa que a Camille percebeu também, e foi interessante, que alguns picos desse número de artigos publicados para essas 3 fontes de notícias principais aqui, que são as 3 que nós vimos na figura passada, quando tem algum pico, as 3 fontes seguem esse pico, como se as 3 tivessem supostamente algum conluio, né, de publicar uma grande quantidade ao mesmo tempo. A gente consegue ver esse padrão aqui, ó. A Camille me falou isso inicialmente, não tinha observado, mas eu fui olhar com mais calma e de fato ela tinha razão mesmo. Nesses picos aqui, quando sobe a Lomark Daily, sobe, né? Essa Hackley Herald também sobe e a Daniels Boy também, ó. Aqui no começo, 2035-02, logo no começo do gráfico aqui, o mouse não está capturado, mas bem aqui, ó. Tem 1, 2. Então, isso aí é como se elas estivessem tentando de alguma forma atenuar lá, distribuir entre elas lá o suposto viés que dele ocorresse, né? Outra informação interessante. Sim, o possível viés. Isso. Passo. Passa. Agora a gente vai análise de frequência de publicação, né, das publicações. A frequência de publicação por fonte de notícias. As duas figuras passadas vão ser de alguma forma correlacionadas, né? Sim, pode passar, sim. Aí tem aqui análise de sentimento. Nós falamos disso já, né? Sim, a gente acabou explicando isso nas imagens. Figuras, Pode beleza. passar.
Aí passamos agora para análise de frequência de publicação por analista e por fonte de notícias, né? A gente incluiu mais uma informação aí que são os analistas. Sim, Tá? e essa informação responde à pergunta 3, 4. Isso. Então vamos lá. Tem um textozinho aqui. É para eu ler? Não, acho que tu voltou. Então, Passa. tem razão. Isso Aí, aí. valeu. Tá escuro aqui. Tá, vamos lá. Então aqui a gente tem uma figura que mostra as edições por analista, a quantidade de edições, né? Lá embaixo a gente tem o número de edições. E à esquerda aqui no eixo vertical a gente tem o nome dos analistas, dos que mais publicaram, né? Existem mais analistas, porém esses foram os top o quê? 2, 4, 6, 8, 10, 12, os 13 que mais publicaram, né? Os outros publicaram menos, então a gente repara que lá em cima tem o Pelagia, né? Pelagia, Christian, o segundo, a Greta Thunberg, tem um chinês ali, um japonês, Urashima Taro, né? Um Se eu não tô japonês enganada. místico, né? Místico, Urashima Taro, é um japonês místico. Se eu não tô enganada, Laura, desculpa te interromper. Essa edição, ela foi feita para descobrir os analistas que publicaram mais de Isso. mil artigos. É mesmo, é por isso que a gente deu esse corte aqui, bem lembrado. É, Sim. isso mesmo. Bem lembrado. Isso aqui a gente já desconfiou que, por exemplo, a gente viu no gráfico de frequência de publicações que existiam picos ali com muitas publicações. Então, vamos atrás dessa galera que está publicando muito aí, pra gente ver se a gente enxerga quem era que estava nesses picos da figura anterior de frequência de publicação, né? Aí isso aqui nos mostrou lá uma galerinha lá no começo que a gente vai comentar mais lá na frente, né? É. Certo? Pode passar? Certo, pode. Bom, aí... Aí, nessa heatmap, esqueci por um momento, a gente... Primeiro, esse é só um dos heatmaps, né? São 3. A gente decidiu focar nas fontes de notícias que a gente entendeu que teria um possível viés, que foi as 3 já mencionadas. Então, a gente fez um heatmap para cada uma delas para a gente ver como estava a análise de sentimento dos analistas dentro daquela fonte de notícia. Isso mesmo. Então, a partir disso, a gente criou esse heatmap e a gente viu que no The News Bureau, né, não tinha nenhum sentimento neutro, e a gente viu que onde que estavam os picos. Os picos estavam no Pelagia Aletheia Murdoch e na Greta Garbo Hill. Então, a gente entendeu que eles dois talvez poderiam ser a fonte de viés dentro dessa fonte de notícias. Exatamente. E a gente tirou uma outra conclusão também nessa figura, que se nós observarmos o sentimento negativo, não sei se já cabe falar isso agora, né? Mas eu acho que a gente vai comentar isso em texto mais na frente. A gente tem pouco sentimento negativo aqui, a maioria positivo aqui, enviesada, tá vendo? Então, isso, a gente refletiu sobre isso e percebeu que essa The News Buoy aí talvez seja uma fonte de notícia completamente enviesada, né? Porque a gente tem esse recorte aqui dos analistas, que a gente está nomeando autores aqui, analistas, né? Mas a gente observa aqui que a nível de sentimento negativo quase que zero comparado com o positivo. Então é como se fosse uma fonte completamente enviesada, né, para o lado positivo da coisa. Sendo que, como a Camille falou, tem esses autores, né, analistas que se destacam aí no viés positivo para essa da News Buoy. Mas isso que o Mauro comentou vai ficar mais claro com outra figura. Isso, vamos lá. Então vamos passar aqui. A gente já está vendo ela aqui para quando falar lá na frente lembrar disso, né? Então agora é para Lowmark Daily, né? A gente identificou aqui o Christian Baker, né? Lá no meio da tabela. A Christian Baker. Christian Baker. Eu acho que é A, mas não sei. Isso. Pode ser Elo. Christian Baker. Com um viés positivo alto. A gente observa que aqui já tem o sentimento neutro, né? Sim, diferente da News Bureau. Diferente da News Bureau. E a gente não conseguiu identificar um outro analista que
também se destacasse, assim como a Christine, com um sentimento positivo muito elevado. E veja bem, esse gráfico aqui, ó, apesar de nós termos valores elevados aqui, né, das publicações, a coloração que diz o quanto essas publicações elas têm esse viés positivo, né? A gente tem Sim. aqui, ó, 310, por exemplo, a quarta linha, mais à direita, mas ela está com uma coloração bem clara. Então, sugerindo que não tem um viés tão alto. Mas essa outra do meio, 480, que está bem vermelha, né, então um viés fortíssimo nessas publicações aqui. E tipo, outra que se aproxima um pouco seria o Jack Inti, com 417. Só que, mesmo assim, eu acho que o dela se destaca muito. Acaba se sobressaindo bastante. Isso. Isso aqui é Palomark Daily, né? Que é a segunda fonte de notícia. A gente vai para a terceira Sim, agora. Tá aí, que é ó. a Hackley Herald. Nessa, a gente identificou que estão bem próximos, né? Talvez, assim, nela nem tenha tanto viés, porque se a gente for observar, a parte de sentimentos positivos, elas estão bem próximos, mas se tiver alguém que esteja enviesando nessa fonte de notícias, talvez seja o Niklaus Oberon, que ele é quem mais tem sentimentos positivos, porém dá para perceber que está mais ou menos equilibrado, né? O Jack Inch que tu comentou da tabela anterior, ele aparece de novo aqui com um viés um pouco, né, não tão forte quanto o Niklaus, mas está ali Sim, aparecendo um pouquinho, né? Mas é o Niklaus aqui, é o principal, né? O mais suspeito, o Niklaus e o segundo seria o Jack. Então vamos sim. ver aqui. Essa é a terceira fonte de notícia, né? Bora olhar aqui. Isso aí é Aí a gente texto, tá? A gente já fez. falou disso. Aí foi o que nós comentamos aqui. Aqui apenas a gente mostra os nomes, né? Esses três pontinhos pretos aqui de cada. Os analistas que mais a gente achou que teve viés em cada uma das três fontes de Que a notícia, né? gente identificou Isso. com base nas 3 fontes de notícias. Tá. A gente comentou, né? Aí vamos lá. Aí além disso, a gente percebeu, né? Que a Denise Bui tem grande probabilidade de ser totalmente enviesada. Nós comentamos isso lá, né? Por conta que a gente voltou, observou várias, tentou extrair várias informações da visualização dessas três figuras aí, desses três gráficos. E a gente percebeu isso aqui. A gente já comentou, né? Sim. Bom, aí a gente foi comparar os algoritmos de extração para responder a pergunta 2, né? E a 4 lá que responde. Tem a ver com todas as perguntas. Sim. Tá, isso aqui. Quer que eu fale isso aqui? Tá. Pode falar. A gente percebeu que individualmente, ou seja, comparando o baseline e o Chat GPT, que são os dois algoritmos que constaram nesse trabalho, olhando eles de forma geral, sem olhar o quanto um analista usou ele, ou quanto eles foram usados nas fontes de notícias, olhando no geral, o quanto um foi usado, o quanto foi usado em geral, a gente não percebeu diferença de usabilidade dos dois, ou seja, se um foi mais usado que o outro, né? Por exemplo, se o baseline tivesse sido mais usado do que o ChatGPT, a gente poderia dizer que todo mundo que teve notícias enviesadas pudesse usar mais o baseline, mas não foi esse o caso. A gente até plotou um gráfico de distribuição aqui, ó, para ver que como é, a taxa de uso deles, de usabilidade, né, a parte de usabilidade dos dois, ela segue a mesma distribuição, ou seja, a gente foram usados de forma equilibrada. Isso aqui diz pra gente, tá? Tanto a quantidade, na figura mais à esquerda, a quantidade de uso deles, quanto a figura direita, a taxa de uso deles a nível de distribuição estatística, né? Então, daqui a gente percebeu, olhando diretamente para os algoritmos, nós não vamos extrair nenhuma informação de viés. Né? Então, vamos fazer uma associação aí, uma correlação desses algoritmos agora com o que a gente já tem em mãos. Né? Aí foi o que nós fizemos aqui nessa figura que a Camille vai falar aí, que também é um heatmap. Parece que a gente gosta bastante de heatmap, né? Mas não é a melhor forma de visualizar. É porque a gente está lidando com informações densas, né? Então a gente tem, olha, só nessa figura aqui nós correlacionamos fonte de notícias, algoritmos e analistas. E isso tirando a análise de sentimento. A coluna da esquerda aqui, vertical, a gente tem fonte de notícia e algoritmo. Pode reparar, tem uma fonte de notícia, tracinho e nome do algoritmo.
embaixo são os analistas, né? E aí a gente tem o heatmap mostrando o sentimento. Sim, e o que esse heatmap mostra pra gente? Bom, como o Mauro falou, tem as fontes de notícias e o algoritmo e os analistas. Então, por exemplo, nas duas últimas linhas, tem a nossa fonte de notícia enviesada, que a gente acredita, né? Em que ela está repetida. Utilizando o algoritmo Baseline e o outro utilizando o chat GPT. E aí está mostrando como é que foi a análise de sentimento dos analistas com base naquele algoritmo e naquela fonte de notícia. Então, olhando somente para as nossas 3 fontes de notícia, que são os que mais estão com sentimentos diversos ali, a gente vê que Tem 3 linhas aí, né? Tem 3 linhas no plot. A gente pode ver que essas 3 linhas, elas estão da Heckler, da Lomark e da Newsbury. Sim. E da The Newsbury, a gente vê que a Greta Grass-Hill, que a gente já tinha identificado como uma possível analista que enviesa na fonte de notícia do The Newsbury, ela utiliza bastante o Baseline com sentimentos positivos. E o Pelagia Aletheia, ele também utiliza bastante o Baseline também no The Newsbury com sentimentos positivos. No Lamarck Daily, a gente viu que a Christine Baker, ela utilizou bastante o chat GPT com sentimentos com sentimentos positivos. E no Heckler Herald, a gente viu que o Pelagia. Tem o Pelagia também. Ah, tu vai falar do Pelagia depois, né? Calma. Que o Niklaus, cadê o Niklaus? O Niklaus tá ali, ele utiliza o Baseline. Tem também olha, tem o Jack também, o Jack Int. O Jack ele acabou aparecendo aqui. Sim, no chat GPT. E o Urashima parou nosso japonês místico, né? Mas a gente focou nas pessoas que a gente já tinha identificado. E o que também é interessante? É interessante a gente ver que a Christine, ela se destaca bastante no Lamarck dele. E que a Greta e o Pelagia, eles também se destacam muito no The Newsbury. E que o Niklaus, a gente só não conseguiu identificar ele naquele heatmap porque o Pelagia e o Christine puxaram muito os sentimentos positivos para cima. Exatamente. Porque nesse heatmap, a gente vê que ele também está tendo muitos sentimentos positivos utilizando o chat GPT. E ele até equilibrou, tipo, com o Baseline, ele puxou para baixo, utilizou um sentimento mais neutro, e com o chat GPT, ele foi com um sentimento bem positivo. Exatamente. Então, talvez isso indique alguma coisa, que ele estava utilizando um algoritmo para enviesar e o outro para equilibrar, para não ter somente sentimentos positivos. E para não ficar na cara, né, e tal. Isso que mascarou a figura anterior, que a gente tentou ver a distribuição do uso das ferramentas né, dos algoritmos. Isso que mascarou. Sim. Bacana, nossa investigação foi muito boa. Então, tipo, eu acho que dá para ir para a conclusão para a gente finalizar, né? Aí a gente tem aqui os resultados para a identificação dos algoritmos de extração, né? Foi aí que a Camille e nós comentamos aqui. Pelagia, com fonte de notícia da Newsbury, usando o Baseline. Enfim, a gente comentou isso aqui. E esse gráfico também aqui destacou bastante, não só reforçou que esses analistas, e juntamente com essas fontes de notícias, têm a possibilidade de estarem com viés, mas também mostrou, né, que eles estão equilibrando o uso dos algoritmos para tentar mascarar esse possível viés. É bem interessante, né? Então a gente foi, cada vez que foi gerando novas figuras aí,
novos gráficos, a gente foi extraindo, a gente parou para ficar analisando e tentando extrair novas informações aí da nossa investigação policial. É até interessante o Mauro ter falado isso, porque sozinho a informação, a gente não conseguia ver essa informação. Mas correlacionando com outras informações, já começou a ficar mais evidente. Isso mesmo. E somente quando a gente juntou as três informações que a gente conseguiu ver. Porque a gente tinha, a partir de testes, né, juntado fonte de notícia com analista, como a gente fez, mas também algoritmo com analista. E a gente não tinha conseguido ver muita coisa. Não Isso. estava claro. Juntando os três, começou a ficar mais claro. Muito bem. Aí agora a gente vai aqui, a gente comentou isso aqui, a gente vai para nossas conclusões e aqui a gente respondendo as perguntas dos desafios, né? A primeira pergunta com relação à fonte de notícias tem essa Herald, né? Lomark Daily e The News Buoy. As fontes de notícias com possibilidade de viés. Algoritmo único, assim, não, aparentemente não há se olharmos os algoritmos de forma individual, né, a nível de frequência de uso, porém, combinando no caso, a fonte de notícia, analistas e algoritmos, a gente encontrou sim um algoritmo sendo usado como forma de mascarar o viés. A gente botou aparentemente não há aqui, só no sentido para dizer que eles individualmente a gente não conseguiu identificar, mas eles foram utilizados para mascarar o viés. Tá? Essa informação está na nossa apresentação aqui, não está escrito aqui, mas a gente está falando. E também é importante dizer que, tipo, a gente colocou aparentemente não há, é porque aparentemente um não se destacou em relação ao outro. Isso. Porque, como a gente falou, parece que eles estavam trocando para poder disfarçar. O próprio uso equilibrado dos algoritmos caracteriza como mascarar os viés. Então não tem como a gente falar que um está sendo enviesado e o outro não. Aparentemente, não, nenhum dos dois está sendo e ao mesmo tempo os dois estão. Porque a gente foi usado para equilibrar, para mascarar o resultado. Aí tem os analistas, né, que a gente identificou que a PF vai bater na porta da casa deles, provavelmente amanhã de manhã, às 6 da manhã. Christian Baker, né? O Elo Christian Baker, Pelagia, a Greta Thunberg e o Niklaus Oberon. Né? Esses foram os que mais se destacaram. Mas eu acho que se a gente fosse fazer uma visão mais aprofundada em relação a essas informações, se a gente tivesse mais tempo e mais disponibilidade e outras coisas, a gente conseguiria identificar claramente os analistas que estão fazendo viés, porque claramente eles estão. Está tendo viés nos analistas humanos, só que esses são os mais prováveis, porém, se tivesse que destacar um em específico, a gente não conseguiria, porque a nossa análise ela foi aprofundada só o tanto que foi possível. Isso. Concorda? Perfeito. Aí a 4 aí, né, as três informações acima, para responder a pergunta 4. Camille quer fazer alguma colocação final? Só que esse trabalho foi legal, ele foi muito trabalhoso, mas foi legal, eu aprendi muito com ele, eu e o Mauro. Foi muito interessante as nossas discussões para entender as visualizações que a gente estava fazendo, para entender o conjunto de dados. Foi muito importante a gente juntar os nossos conhecimentos. Foi, verdade. Então, eu acho que foi uma aventura, né? Foi quando a gente pegou o fio da meada para poder seguir aí o desenvolvimento, a gente já se sentiu como se estivesse numa aventura cada descoberta, né? Foi. E foi bem interessante. Eu gostei muito do conjunto de dados, foi muito na sorte, mas eu gostei muito desse conjunto, porque, como o Mauro estava falando o trabalho inteiro, foi uma aventura policial. Eu me senti muito detetive. Então aí a gente tá de parabéns aí, professor, por esse trabalho aí, essa disciplina. A gente gostou pra caramba e foi na verdade, o que parecia ser trabalhoso foi trabalhoso, mas foi muito também divertido. Foi divertido. A gente saiu com muito conteúdo aí desse trabalho e queria agradecer aí por esse É isso. E que a gente queria agradecer pela nossa nota 10 também.
É isso. Então, vamos encerrar a apresentação aqui. Alguém tem alguma Muito pergunta? obrigada. Não. Não, ninguém tem pergunta. Muito obrigada. Muito obrigado. Boa noite, boa Tchau. tarde, bom dia. Tchau. Tchau. Tchau.